Depois de 4 jogos sem marcar, o Corinthians finalmente venceu uma no Campeonato Brasileiro. Venceu a equipe do Fluminense por 3-0. Na ocasião, o goleiro Cássio, que vinha sido bastante criticado, ficou no banco. Ao término da partida, o Cássio foi ovacionado pela torcida. Na coletiva, o técnico do Corinthians, Antônio Oliveira, falou a respeito do Cássio. O Wesley também falou a respeito do Cássio. E o Neto rasgou elogios ao goleiro do Corinthians. Nós iremos ver todos os detalhes dessa história agora, mas antes, deixa o gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo que eu postar aqui sobre o Corinthians. E deixe também o seu comentário abaixo. Você acha que o Cássio deve sim ficar no banco ou você acha que ele deve continuar jogando como titular? Deixe seu comentário abaixo, quero saber muito a sua opinião. Jovem torcedora do Corinthians abre o sorriso. Olha, gente, que legal. Cássio. Agora a torcida do Corinthians meio que se reencontrando com um dos maiores ídolos da história do Corinthians, com 9 títulos, todos de expressão conquistados, Mundial, Libertadores, Tri Paulista, que é dificílimo de acontecer, né? Tri seguido, né? E aí o Cássio, segundo jogador que mais vezes vestiu a camisa corintiana. Agora falando sobre o Cássio, as pessoas acabam esquecendo de quem foi o Cássio, do que o Cássio fez pelo Corinthians, ou do que o Cássio continua fazendo pelo Corinthians. Pessoas de fora não sabem quem é o Cássio, a gente de dentro sabe o quanto o Cássio passa confiança pra gente. O Cássio nos brinda a gente desde quando a gente subiu. Acho que as pessoas têm que começar a lembrar mais do que o Cássio fez pela instituição Corinthians. Sobre o Cássio, acho que o nosso time sem o Cássio talvez não seria nada, porque o Cássio é nossa fortaleza, como eu falei. O Cássio é o único cara que nunca se esconde, ele sempre bota a cara independente do que aconteça. Sempre tá aqui, protege todo mundo, defende todo mundo, segura toda a responsabilidade. Às vezes as pessoas acabam esquecendo de quem é o Cássio, do que o Cássio já fez pela instituição. Acho que nesse momento passa forças pro Cássio. E as pessoas, antes de só julgar, lembrar da pessoa e do que o Cássio já fez pelo clube. Relativamente ao Cássio, é uma conversa entre mim e o Cássio, portanto ninguém tem nada a ver com isso. É uma situação interna minha, daquilo que é a minha forma de gerir um grupo de trabalho, porque sabe que ser treinador não é só chegar ali e é o 4-4-2, é o 4-2-3-1, é o 3-4-3 e é o treino que potencia, os comportamentos que potenciam esses comportamentos que nós queremos para a forma de jogar, é muito mais do que isso. Aliás, isso é 20%, 80% é ter a capacidade, ousadia e coragem de poder gerir um grupo de trabalho, e 30 egos diferentes têm sentimentos e têm emoções. Portanto, isso é que é o verdadeiro trabalho de um treinador. Portanto, aqui o Cássio não é culpado de nada, estamos aqui para o ajudar, ele vai voltar forte, mas primeiramente temos que olhar sempre para o ser humano, e isso é a minha principal prioridade, e como eles sabem, estou aqui sempre para os proteger. Quando um goleiro perde a posição, que é o maior ídolo da história do Corinthians, ele perde a posição, porque ele não perdeu o título de melhor goleiro, ele não perdeu o maior ídolo, não, ele não deixa ele ficar na reserva. A maioria de jogador não ficaria no banco. Tô falando do patamar dele. Ele poderia muito bem, então eu não vou ficar nem no banco. Não, meu irmão, ele foi treinar, ele foi aquecer o Carlos Miguel. A grandeza do Cássio, a forma que ele tratou o Carlos Miguel, na humildade, nem sei se eles são amigos, porque goleiro não é muito amigo de reserva, não. Não tem essa amizade, não. Não é verdade, a maioria não é. E aí o Cássio quer o quê? O melhor pro Corinthians. O Cássio foi, aqueceu, ficou no banco de reservas, aplaudiu no segundo gol, que foi o gol mais bonito para mim da Neoquímica Arena, para mim o gol do Wesley. Não tem um gol mais bonito que esse. Fez 2 gols o menino. E aí o Cássio mostrou a grandeza dele. Se o Carlos Miguel vai continuar a ser titular, isso é o problema dele. Isso é o problema do Antônio Oliveira. Isso é o problema dos caras, meu irmão. Eles que estão lá para ter... Agora, o que o Cássio fez como ídolo, muitos não fariam. Muitos dão minha panturrilha. Eu tô com desconforto no quadril. Eu tô com desconforto no raio que o parta. Agora não dá pra falar palavrão porque é 6 horas da tarde. Se fosse às 10, eu já falar na fimose, né? O cara perdeu a fimose e não pode jogar. Meu irmão, deixa eu falar pra você. Aí que você mostra quem é o ídolo. Esse é o Cássio.